lá que o Nard lançou um vídeo chamado Narrativa Não Serve Pra Nada. E quando eu vi esse título, né, eu fiquei bastante curioso. E creio que ele tenha colocado esse título justamente pra poder chamar a atenção. Então aposto que deve ser um vídeo importante aí pra ele. Vamos assistir. Narrativa não serve pra nada. Se arte é subjetiva e escrita é uma forma de arte, A arte é inútil? De acordo com PH Santos, ela é. pra que as regras da escrita servem? Acho que você já se questionou isso, mas se não, te garanto que muitas pessoas nos comentários dos meus vídeos chegaram à conclusão que narrativa não serve pra nada. Não, eu discordo, né? Eu aposto que ele vai explicar aqui que serve pra alguma coisa, né? Mas o pouco que eu estudei de narrativa, né, com a faculdade, etc., eu acho que a narrativa, ela dá um pouco de objetividade pra subjetividade. A arte é subjetiva, mas a narrativa, ela tem regras, né? Ela ajuda a estruturar uma história, né? Ajuda a guiar uma história. Então ela dá um pouco de objetividade pro subjetivo, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Afinal, regras de escrita só deixam todas as obras iguais, tudo vai ficar repetido e previsível. Essa reação acontecia principalmente quando eu acabava usando algo que uma pessoa gostava como um exemplo negativo. Mas ei, nada pessoal, estudar tecnicamente algo e o nosso gosto são duas coisas completamente diferentes. O Nard poderia estar milionário agora, né? Se ele abrisse ali a aba de membro dele, ó, seja membro. Pá, ele tem o seja membro, né? Mas se ele usasse o seja membro dele pra poder lançar um cursinho de narrativa, puta que o pariu, Só milionário. que esse tipo de opinião defensiva é mais comum do que você imagina, e como normalmente acontece com quem tem certezas demais sobre Fica a dica aí, Nard. Se tu ver esse vídeo, mete bronca. tudo, elas são ditas por pessoas que nunca dedicaram um minuto sequer da vida para estudar sobre o assunto. Mas por incrível que pareça, a opinião tem algum mérito. Por isso eu peço que tenha paciência e fique comigo enquanto eu te explico como narrativa não serve pra nada. Mas ainda é essencial. Observe essas duas pinturas. São estilos bem diferentes. Uma São. segue técnicas mais clássicas de desenho para criar algo próximo da representação de um elemento real e a outra é mais abstrata. Uma é objetivamente melhor que a outra? Não. Eu, pessoalmente, acho que não, né? E eu acho que qualquer um que estuda arte sabe que não, né? Não, vai depender do gosto pessoal. Agora, É por isso que dizem que arte é subjetivo, né? É uma se doideira. olharmos essas duas, novamente, Arte contemporânea é um erro, tá? Começando a partir desse ponto. Brincadeira. Tem o seu valor, mas eu sou contra. uma é mais próxima do real e a outra mais abstrata ainda. Eu não sou muito fã de arte abstrata, tá? Assim, depende muito, mas eu não sou muito fã porque geralmente é uma questão muito sentimental. A arte abstrata vai muito mais do sentimento do artista com aquilo e do que tu vai sentir vendo do que uma possível interpretação, sabe? Que muitas pessoas já começam a falar que uma é melhor do que a outra. O que tá errado, né? Mas por quê? Porque é mais fácil de entender? Porque é mais próximo do real? Porque aparentemente o nível da técnica utilizada é maior? Mas nada disso importa. Se alguém gostou da abstrata, não há argumento Sim, que a faça mudar exatamente. de opinião. Talvez E eu sou frio flamenguista, né? ainda possamos analisar coisas mais práticas, como a técnica usada para pintar, a forma que a tinta seca na tela e seus leves relevos e depressões, coisa que só temos a sensação quando vemos uma pintura presencialmente. Presencialmente, né? Tem muito obra de arte, né? Que a gente vê uma imagem na internet, num livro, e a gente fala, pô, foda-se, né? Aí quando tu vai no museu ver, é uma parada totalmente diferente, né? Tu vê ali o relevo, né? A textura, tu vê a tinta que foi utilizada, tu vê que é um bagulho diferente, é uma sensação diferente, tá ligado? O contraste das cores, a disposição dos elementos, para alguns até a história do quadro ou do próprio autor influenciam em seu gosto e dão Influencia. Na minha opinião, influencia. Tipo, saber o contexto histórico, contexto social, o contexto psicológico do autor pra poder fazer aquele quadro é muito interessante, né? Eu fui ano passado no MASP, é MASP? O Museu de Arte de São Paulo, e lá tem vários quadros, assim, várias obras de arte que tu olha assim e é tipo, tá. Mas aí tu vai ler lá o contexto daquilo ter sido feito e fala, foda. O contexto faz a obra de arte ter uma relevância muito maior, tá ligado? Complementa. um significado além pra pintura. Porém, como dizem, gosto é gosto. Putz, então já era. Cada um rabisca o que quiser e fim. Essa é uma discussão enorme na real. Em geral, fica mais ligado na área das imagens, que são uma experiência autocontida que passa boa parte de sua informação superficial instantaneamente. Sim. Mas É uma questão semiótica também, né? E tudo mais. histórias, apesar de terem suas similaridades com o que falamos, tem um fator extra, que é a comunicação de forma mais explícita, usando a capacidade da linguagem escrita e falada.
Isso complica tudo. Assim como biologicamente o impulso dos seres vivos é procriar, a função primordial de uma história é passar informação para o futuro. E assim como animais mané. O ser vivo ele quer procriar, o ser vivo quer dar jatada dentro. passaram pela seleção natural, as técnicas narrativas passaram por uma seleção natural de eficácia em relação ao funcionamento biológico do nosso 100%. cérebro, que é a mesma coisa há uns 1,7 milhões de anos. Desde pinturas rupestres a mitos ancestrais, contos medievais, histórias para crianças, ficção moderna, todas as histórias passam informação para o futuro, seja o registro de um momento, uma reflexão sobre algo, uma lição de moral ou os sentimentos e sensações do autor. Para fazer isso, elas precisam manter seu leitor durante toda a obra, diferente de uma pintura, que não possui início, meio e fim. E as formas de atingir esse objetivo são várias. Conseguimos ver técnicas pré-teatro grego, as medievais, as orientais e suas infinitas variações. Mas conforme elas foram sendo usadas em várias obras, algumas tinham mais sucesso do que outras. E aqui já estamos desconsiderando temas populares ou influências sociais. E é muito interessante, cara, porque eu fiz letras, né, por um ano. Então eu tive aula de teoria literária, né? Pra poder aprender a analisar criticamente narrativas, livros e etc. E é muito interessante o que dá pra extrair, às vezes, de uma frase. Às vezes de um parágrafo, tá ligado? Mas, obviamente, é uma parte mais subjetiva também, porque é uma questão mais de interpretação e tudo mais. Mas é muito bacana, cara, muito bacana mesmo. Estamos falando de coisas mais profundas, usadas em qualquer tipo de história por qualquer autor. Pô, mas se eu quero passar informação pra alguém, por que eu não faço isso diretamente? Qual a necessidade de contar uma história? É uma ótima pergunta, e é muito importante para entendermos a importância das histórias. Inclusive, eu, né, em teoria literária, já fiz análise crítica dele mesmo, Dostoiévski. Mas você já leu Dostoiévski? Faça o seguinte exercício comigo. Você precisa convencer uma criança de 5 anos de idade que mentir é errado. Sim. Apenas com argumentos morais e filosóficos. Nada de abstrações ou criar uma linha de acontecimentos. Quem nunca ouviu a famosa história, tá? Você tá na praia, perfeito? E aí você fica fingindo que tá se afogando. Aí, algum adulto chega pra você e fala: não faça isso. Não faça isso, porque quando for sério, ninguém vai te ajudar. Quando eu tinha a sua idade, eu tinha um amigo, aí começa o caô, né? Começa a sessão caoseira, que faz isso mesmo. Até que um dia, ele fez, ninguém levou a sério. Sabe o que aconteceu com ele? Encontraram ele aí, ó, com um siri comendo a barriga dele. Morreu afogado. Os peixinhos comeu ele tudo. Puta que... Quando eu ouvi essa história pela primeira vez, rapaz... Meu avô que me contou essa história. Eu fiz isso na praia, aí ele chegou pra mim e me contou essa história. Fiquei apavorado. Nunca mais eu fiz. Talvez você fale de leis, do conceito de certo e errado, explicaria a moral, a virtude da alma. E é uma história. Tem um storytelling, tá ligado? Tem uma narrativa. Te prende. Porque ele vai contando que ele tinha um amigo que entra na água e ficava fingindo que tava se afogando, e todo mundo ia lá e no final não tava. Até que uma hora o amigo, ele começou a pedir ajuda e ninguém foi, e aí o amigo sumiu. Aí todo mundo começou a procurar o amigo e até que não encontrou, e no dia seguinte o amigo apareceu morto. E você fica fixado ali, querendo saber se o amigo morreu ou não, o que aconteceu, se ele apareceu ou não apareceu. E tem um storytelling, tem uma narrativa que te segura, sabe? E também te dá uma lição de moral, querendo ou não. Eu te garanto que a criança pode até falar que entendeu, mas com certeza ela disse isso pra você parar de falar coisa estranha pra ela. A verdade é que ela não vai ter compreendido de verdade porque mentir é errado. A mente dela literalmente não se desenvolveu ao ponto de entender esse tipo de argumento. Até que você eventualmente desiste. A história do Usopp é assim porque a história do Usopp é do menino e o lobo. Né? O Usopp ele entra na vila e fala: os piratas estão chegando! E ninguém leva fé, né? Até que um dia os piratas, todo mundo acredita e tal no início, e depois ninguém leva fé. Até que quando os piratas chegam, de fato, ninguém acredita nele. O Menino Lobo é assim também, né? A história, né? Que é a história original e tal. E acaba falando: se você mentir, algo ruim pode acontecer com você. Opa, isso é uma linha de acontecimento, uma quebra das regras. Mas talvez chame a atenção da criança. O que vai acontecer comigo? A curiosidade é despertada. Você provavelmente não percebeu, mas acabou de fazer uma projeção de uma sequência de acontecimentos. Basicamente, começou a contar uma história. Vê se isso soa familiar. Era uma vez um garoto que todo dia gritava lobo.
O menino e o lobo, porra. Aí, ó, acabei de falar essa merda. E todos os moradores da vila ficavam com medo e se preparavam pra lutar, mas sempre era mentira. Até que um dia o garoto realmente viu um lobo assustador e, desesperado, avisou a todos gritando: "Lobo, lobo, lobo!" Mas dessa vez ninguém acreditou nele e o lobo devorou a criança. É capaz dos seus pais terem te contado uma história parecida com essa, ou E essa história do meu avô, por exemplo, do garoto que se afogou, é um pouco parecida, sacou? É só uma adaptação pra aquele contexto para te dar uma lição de moral, entendeu? Então, uma história pode originar várias histórias com a mesma estrutura narrativa, sacou? Pra passar a mesma mensagem, a mesma ideia, né? você viu alguma série ou desenho que tinha isso. E o intuito era fazer você perceber, quando criança, o perigo de contar mentiras. Temos também os Três Porquinhos e a importância de evitar a preguiça e fazer as coisas direito, e temos vários outros contos nesse estilo. Histórias permitem que conceitos complexos, informações, sentimentos se escondam dentro da narrativa, se manifestando de formas mais naturais e simbólicas. É por isso que as histórias de Êxopo, né? É Êxopo? As fábulas de Êxopo, né? A lebre e a tartaruga, né? A raposa e as uvas, a cigarra e a formiga. São histórias que sempre tem uma lição de moral. Sempre vai ter uma lição de moral no final. Porque elas estão ali justamente pra isso, né? Você acompanha a história sempre com animais e tudo mais, sempre algo muito fantasioso, mas que a mensagem final é pra você ser humano, né? Os contos de fadas também são uma forma excelente de ensinar, querendo ou não. Isso é uma verdade. E eu já falei aqui, né? Os contos de fada antigamente, na época medieval, por exemplo, eram mais sombrios e tal. Não necessariamente porque não existia filtro. É porque durante a Idade Medieval, basicamente as crianças eram vistas como adultos, né? Tipo, mini adultos, adultos em formação. Então, eles poderiam consumir histórias, mesmo que totalmente quebradas, mesmo que assustadoras, né? Porque eles são adultos em formação. Hoje, a imagem que a gente tem de criança, de infância, é algo muito atual. A gente olha pra criança hoje em dia como criança. Isso é algo muito atual. Idade Média era algo tipo... Criança não é criança. Criança é um mini adulto. É um adulto que vai crescer. Por isso que existem vários casos de crianças que desde criança, desde pequeno, né? Aprendendo a lutar, a se casar, a virar rei. A gente já cansou de ver histórias assim, né? Por causa disso. Como se fosse uma mensagem secreta, uma palavra codificada. E graças a isso, histórias conseguem ter muita informação e fazer você manter essa informação na sua mente durante muito tempo. Pois sem contar que, por exemplo, quando a gente pega o contexto grego, vamos pegar o contexto grego. O grego, o mundo grego, né? Eles eram muito focados na oralidade, na fala. Então, as histórias tinham que ser contadas através da fala. E é por isso que as histórias gregas, em maioria, são cantadas. Eles cantam, porque fica mais fácil de contar, de repassar e de memorizar. Então, eles cantavam. Então, por exemplo, Sócrates nunca fez um livro, exatamente, porque ele contava, ele falava, né? A Ilíada... a Ilíada e tem mais um, que eu esqueci o nome agora, que é de Homero também. Tem a Ilíada e tem mais um. O livro, quando tu pega pra ler, Odisseia, exatamente. Se tu pega pra ler, tu nota que é diferente a forma como tá escrito, porque aquilo ali é um canto. É basicamente... A história do livro, ela é cantada. Se tu pega pra ler cantando, tentando botar um ritmo ali, tu vai ver que funciona. Porque eles tinham que contar as histórias. Então eram histórias que tinham que ter uma ideia, um raciocínio, uma estrutura narrativa, e tinha que fazer com que as pessoas memorizassem. É por isso, inclusive, que a religião grega acabou. Porque a religião grega, ela em grande parte, ela era cultuada de maneira oral. Não tinha tipo um livro igual a Bíblia. Sabe? Que, querendo ou não, a existência de um livro tipo a Bíblia, tipo a Torá, ajuda a perpetuar a religião com o passar dos séculos. Então, a religião grega, ela era contada, né? Ela não era escrita, por exemplo. Então, ela se perde com o tempo. Ainda mais com a troca cultural que acontece com o passar dos séculos. Então, tem muito disso. Só que, estruturalmente, é isso, né? O grego antigo, ele é muito cantado. Eu aprendi grego antigo na faculdade, né?
Hoje em dia eu não sei mais porra nenhuma. Mas quando eu sabia ler e falar grego antigo, era muito cantado. Você tinha que falar e você sentia que era um pouco mais, sabe, cantado. Então tinha muito disso, sacou? Mas quando derivamos um significado ou sentido sozinhos, através da nossa leitura e experiência, aquilo fica marcado na nossa mente, diferente de uma explicação direta que provavelmente vai ser esquecida rapidinho. Sem contar a grande limitação também, né? Da questão de, tipo, saber ler, saber escrever, né? As pessoas não sabiam ler e escrever, a grande maioria. Então era algo mais recluso. Então tem vários poréns e etc. Talvez você tenha experimentado algo parecido quando estava estudando alguma matéria na escola. O professor falava e você não entendia, e só passou a entender de verdade quando você parou sozinho pra estudar e pensou qual que era o sentido daquilo, as consequências, como se... E é por isso que tem muito youtuber que é foda. Eu tava falando isso com o Kulema esses dias, cara. Eu tava vendo o Digo, né? O Digo criou um canal de react, né? E aí ele posta um react por dia. Aí eu fui ver uns vídeos dele, né? Aí eu falei, caralho, mano, que filho da puta. Aquele mesmo storytelling que ele criou no canal dele, que chama atenção, né? Tipo, às vezes, tipo assim, eu já falei isso, né? Tipo o vídeo do David Jones, eu acho nada a ver. Aquele vídeo, eu acho que ele viajou ali. Mas o vídeo, aquele storytelling que ele vai contando, te prende. Faz você concordar com ele no final, tá ligado? E ele usa esse mesmo storytelling no canal de react. Talvez de maneira... sem nem notar. Né? Às vezes ele faz... Atualmente, ele tá tão acostumado com isso que ele faz sem nem notar. Mas ele te prende até no react, cara. Tá ligado? Ele tem um storytelling muito bom. E tem muito youtuber com storytelling bom. Sim, ele edita react, isso é verdade. Ele tem um editor e tudo mais. Mas, enfim, né? Não vem ao caso. A oratória dele é boa, né? E ele tem um storytelling muito bom. Ele constrói uma narrativa naquele vídeo, né? O que é muito bom, né? É muito forte, né? E ele é muito bom, tem vários youtubers que são muito bons nisso, né? Então, às vezes, é interessante ter um bom roteiro, né? É interessante ter um bom roteiro, né? Aquele meu vídeo de Soul no Freedom, eu recebi 2 elogios dele que me deixaram muito felizes, né? Um elogio foi do PH Santos, ele falou que o texto tava ótimo, que prendia, né? E um outro elogio que eu recebi foi de uma roteirista da Globo. Ela viu meu vídeo e falou pra mim que meu roteiro tava perfeito. Foi um roteiro muito bom, um texto muito bom, que prendia, tinha início, meio e fim. E aquilo me deixou muito feliz, tá ligado? Porque... caralho, né? É um reconhecimento muito grande, tá ligado? E eu achei muito engraçado como teve muita gente que não gostou daquele vídeo. Porque, tipo assim, ai, dava pra notar que você tava lendo. Eu entendo essa crítica. Mas muita gente não prestou atenção no texto. Não prestou atenção no roteiro, no que eu tava falando, só pra poder criticar outras coisas, tá ligado? Mas, sim, tem que ter um equilíbrio das coisas. Eu entendo isso. Mas é muito bom quando você consegue construir um storytelling, uma narrativa que funciona. Sacou? Então, naquele vídeo, eu peguei a crítica das pessoas que acharam que eu deveria falar de maneira mais despojada, que é o que eu tenho feito nos vídeos que eu tô gravando. Eu tenho falado de maneira mais despojada. Mas eu tento criar um raciocínio que todo youtuber tenta criar. Mas tem uns que são muito bons. O Digo é muito bom nisso, tá ligado? O Goulart, ele é bom nisso também. Tem vários youtubers que crescem nesse meio de opinião e tudo mais, porque eles são bons em criar histórias, em contar histórias, tá ligado? E a narrativa deles te prende. Eles criam uma estrutura que te prende. A edição super boa te prende também. Então é um conjunto de coisas, é o audiovisual funcionando no seu ápice, tá ligado? Então, é isso, mano. É isso. É muito bom. É muito bom, mano. Muito bom mesmo. Você chegava naquela solução, ou seja, você derivou o significado sozinho. E esses macetes em geral não foram feitos pensando, haha, vou fazer uma história e botar muitos significados a ela pra ela poder atravessar o tempo. Não foi nada disso. Tudo foi através da tentativa e erro. Mal sabiam nossos antepassados, mas eles estavam descobrindo o equivalente ao fogo do mundo das histórias, que é a forma adequada que nosso cérebro recebe, absorve, interpreta e armazena informação. Não, o Gaveta é excelente também, porra. Mas aí também vocês têm que entender, né? O Gaveta, principalmente, o Gaveta tem 30 anos aí de experiência nessa porra. O Goulart tem o quê? Muitos anos de experiência. O Digo aí ele é mais recente, mas ele é muito bom no que ele faz. Ele se inspirou muito no Goulart também. Ele pegou dicas valiosas, ele é muito bom no que faz. Mas de muitos youtubers hoje em dia, que são muito bons, se tu pega o primeiro vídeo deles, não é tão bom. Às vezes pode ser, mas não é tão bom.
você acompanha a evolução deles. É algo... existe uma evolução. E só evolui quem faz. O youtuber que acha que, tipo... Por exemplo, vou pegar meu caso. Eu acho que os meus primeiros vídeos do canal do Meet não são os melhores. Mas eu acho que se eu continuar fazendo vídeo, eu vou melhorar muito. Por quê? Porque eu vou estar fazendo. Eu vou estar falando. Eu vou estar criando conteúdo. É igual live. Tu pega minha primeira live, como é a live de agora, eu sou muito mais natural, eu sou muito mais espontâneo, eu sou muito mais eu. Porque eu passei por 1 ano e 4 meses, 5 meses, praticando todo dia, live, e hoje eu tô num nível onde eu posso dizer que eu estou feliz com o que eu faço. Mas eu tenho certeza que daqui a 2 anos, eu vou olhar pro que eu fazia e falar, caralho, eu sou muito idiota. Eu pego meus vídeos do canal de cortes, os primeiros, e falo, meu Deus, mano, que horrível, que merda. Sabe? Em comparação aos de hoje, eu adoro os de hoje. Mas eu tenho certeza que daqui a 2 anos eu vou olhar os vídeos e falar, nossa, que merda. Sabe? Porque a gente evolui, a gente melhora conforme a gente vai fazendo as coisas. É igual matemática. Às vezes a gente pega matemática pra estudar, é uma merda. A gente não consegue. Mas se a gente ficar fazendo aquelas continhas todo dia, 1 hora, tu vai memorizar aquela porra, tu vai ficar, ó, gênio na matemática. É essa merda, tá ligado? É prática. Prática. Igual um esporte, né? É tipo isso. E essa descoberta foi constante durante milhares de anos, até os dias de hoje na real. Com infinitos testes, falhas e sucessos, as técnicas que mais obtinham reação do público foram sendo passadas pra frente, enquanto outras foram deixadas de lado por serem limitadas demais, ou simplesmente menos eficientes. Toda essa conversa de eficiência é relevante pois histórias querem te fazer se envolver com elas. Rir, chorar, se interessar pelo mundo, pensar sobre a trama. Então, quando falamos de eficiência, estamos falando das técnicas que facilitam o autor a se conectar com o leitor. É quando nos emocionamos com um momento, seja triste ou épico, quando uma grande reviravolta acontece, quando o mundo te faz pensar sobre todas as possibilidades dele. É quando essas coisas acontecem que nossa memória fica marcada. Sentimentos intensos Correto, mano. E o ser humano, ele é foda, né? Ele consegue criar ficção, tá ligado? Isso é muito foda. Ajudam as memórias a ficarem mais vívidas na nossa mente. Eu, por exemplo, sempre começo a lacrimejar quando penso em algumas partes de Tengen Toppa Gurren Lagann. É como se eu estivesse revivendo o momento, de tão marcante que foi. E isso 100%. É possível porque toda a paixão da equipe conseguiu ser entregue pra mim. Se você prestou atenção, percebeu que eu falei que as técnicas facilitam o trabalho, e não que fazem o trabalho. Pois é, se o autor não tem nada pra contar, não importa como as técnicas são usadas, a história vai ficar parecendo desconexa. É, exatamente. E se o cara realmente for muito bom, fizer várias conexões narrativas e tudo mais, porém ainda não possuir a tal alma, vai ser uma história eficiente, e só. O que torna uma história marcante não são as técnicas, e sim os elementos emocionais e simbólicos que ela carrega. Por isso você vai encontrar filmes, obras e filmes que ressoam com obras e filmes. muitas pessoas, mas que seus diretores e roteiristas não tinham muito conhecimento da área, só sabiam que precisavam contar aquilo. Sim. Um exemplo disso... Tem um monte de anime aí, ou mangá, que é uma merda, estruturalmente. Mas que te emociona, que te deixa feliz, tá ligado? Acho que a ideia é essa. É Tropa de Elite. O argumento já era tão bom, a conturbada história da violência, polícia e tráfico no Rio de Janeiro, que só foi necessário aprenderem o básico da estrutura de uma história. O importante foi manter aquela vontade de fazer algo que ressoasse com a verdade daqueles que contavam a história. É nesse sentido que narrativa não serve pra nada. Ela é o conjunto de técnicas que vão aumentar a probabilidade das pessoas permanecerem lendo, mas em si não é um motivo disso. E mesmo que você use todas as técnicas perfeitamente, não importa, alguém... Kimetsu, né? Kimetsu é um bom exemplo, exatamente. Quem não vai gostar. Porque gostar ou não de algo vai muito além da qualidade técnica daquilo. É, vai do gosto pessoal, faz parte da nossa experiência humana. Temos infinitos elementos que faz parte do nosso repertório e etc. Várias coisas assim. Influenciam a gente curtir ou não alguma coisa. E você não tá certo nem errado por curtir ou odiar algo. Só que ao contrário do que dizem por aí, pelo menos na minha experiência, conhecer e curtir tanto analisar as técnicas narrativas por trás das histórias me fez gostar mais ainda das obras. Começo a perceber a sagacidade dos autores, como eles manejam coisas complicadas, o planejamento ou o improviso. É uma nova camada para aproveitar, além da trama, da mensagem e do simbolismo. Seja isso consciente pelo autor ou não, ver como tudo isso se conecta me faz admirar mais ainda os autores. Isso aconteceu com One Piece, uma história que eu nunca me interessei pela estética ou pelo tema de pirata. Mas ao ler, não conseguia parar de pensar como o autor... o One Piece tem isso, né? O One Piece ele tem seus defeitos. Só que o Oda, ele é tão bom em criar momentos impactantes, momentos emocionantes,
momentos grandiosos, que isso acaba se sobressaindo muito mais do que os defeitos. E aí você acaba lembrando dos momentos bons e os momentos ruins ficam de lado, tá ligado? Mandava bem e comecei a pegar gosto pela coisa. Ainda tenho minhas críticas e meu gosto pessoal, que acha certas partes não tão legais, mas fica impossível não querer continuar a ver como o autor vai conectar tanta coisa no futuro. Então, hoje em dia, posso dizer que se a história tem uma alta qualidade técnica, é capaz de eu me interessar por ela, independente do resto me agradar. Sinto que aumentou meu leque de opções, porque as que tem tema que eu gosto já tem vantagem independente da execução, e as que tem uma execução ruim e um tema que eu não gosto, eu já não ia ler mesmo. E a perspectiva desse vídeo não serve só pra narrativa. Devido às proporções, o mesmo acontece com prosa ou quadrinização. São elementos que quase ninguém percebe e que possuem certos pilares de boas práticas, mas que podem ser percebidos de formas diferentes por pessoas diferentes. E tudo continua evoluindo. Novas tecnologias pedem novas formas de contar histórias e se adaptar. Webtoons, capítulos de mangás e livros que são feitos para serem consumidos semanalmente, filmes, séries e por aí vai. A base evoluiu por milhares de anos e nos dias de hoje podemos dizer que estamos no ápice ou muito próximo dele. Graças à tecnologia podemos comparar tudo que fazemos com o passado e com quase todas as culturas, tudo isso ao mesmo tempo. É daí até que nasce a ideia da jornada do herói, né? A jornada do herói, ela nasce a partir da ideia, né? De tipo... Calma aí, deixa eu só pegar o nome do rapaz aqui, certinho, né? Do Joseph Campbell, né? O Joseph Campbell, ele pega ali, ele faz um estudo e ele vê que as principais histórias da humanidade, assim, elas têm algo em comum, que é essa jornada do herói, né? Então ele pega ali e fala sobre arquétipos e etc, como toda história tem esses arquétipos, tem essa estrutura. E, de certa forma, sim, é mais ou menos isso. Às vezes a jornada do herói, ela é a história toda, às vezes é um arco da história, é um momento pequeno, é um momento menor, mas existe, né? Então, é porque... E não é que, tipo assim, copiaram, as pessoas copiaram, não, porque em várias culturas diferentes tem isso, né? Por quê? Porque é algo que já tá enraizado na humanidade. Contar histórias nessa estrutura, dessa forma e tudo mais, sacou? Então, sim, tem muito disso, tá ligado? Mas você já leu Dostoiévski? Já li. Fora os estudos neurológicos e a capacidade de monitorarmos a reação do nosso cérebro a várias coisas, inclusive histórias, o que permite um entendimento maior ainda da narrativa e nossa relação biológica com ela. Por isso é comum que pessoas que não... Essa é uma ideia muito criticada pelos antropólogos. Antropólogo só critica merda. saibam de narrativa consigam usar essas técnicas, pois isso tá ligado com nossa mente, como ela lida com informação. Nesse ponto, o mesmo vale pra lógica. Muitas vezes uma pessoa não pensa conscientemente, haha, irei fazer um ad hominem ou um espantalho. Isso simplesmente nasce do discurso. Só que, por mais que isso envolva questões biológicas e que o uso das técnicas narrativas no meio pop já estejam quase que maximizados, ainda há espaço pra mudanças. Muitas técnicas que eram gerais... É, tipo o Kinshote sexo, né? É muito comum entre os japoneses. Tem essa teoria generalista o suficiente pra tu encaixar qualquer história. O problema é que, sendo generalista e tentando ver esses padrões na história, tu perde no que elas se diferenciam. Não perde, necessariamente. Existe uma estrutura, mas elas se diferenciam pela mensagem que elas querem contar, pelo que ela tá apresentando. Então é isso, pô. no passado agora se tornaram de nicho. Existem técnicas que são mais relevantes para um contexto social e cultural, técnicas que geram sentimentos específicos como alegria ou tristeza, Exato. ou que servem para histórias curtas, longas, certas mídias. Fora o fato da narrativa se envolver com outras áreas da mídia, como a prosa e quadrinização que eu falei mais cedo. Imagina sentir medo de palavras, né? É por isso que eu não levo a fé quem diz que tem medo de livros de terror. Imagina sentir medo de palavras. Burros. Ou a direção do cinema, e várias outras coisas. Pra mim, parece que os pilares da relação narrativa com o nosso cérebro já foram, em boa parte, descobertos. Mas isso não torna as histórias mais engessadas, apenas permite que boas ideias cheguem até nossa alma sem interferência. Então, não adianta saber de todas as técnicas. Primeiro escreva, tenha algo pra contar, vontade de criar. Então revise e use as técnicas para fazer com que sua mensagem chegue no coração dos leitores diretamente.
Esse é o real valor da narrativa. Mas para alguns, como eu, analisar as engrenagens que potencializam as mensagens é uma arte em si. E para isso que serve o canal. Exaltar e aprender com os mestres, percebendo como são mais incríveis do que imaginávamos. E também podemos desvendar porque não gostamos de algo, mas que não sabíamos como botar em palavras antes. Pra quem só se importa com gosto pessoal, narrativa nunca vai servir pra algo. E tá tudo bem, só diversão é o que importa. Mas pra quem gosta de se aprofundar, ela é essencial. Na minha opinião, a narrativa são os amigos que fazemos no caminho, eu concordo com isso. Pra realmente compreender a grandiosidade de uma obra. Fazer vídeos assim sempre é uma roleta russa, então dá aquele like, se inscreve no canal pra... Bom vídeo, cara, eu gostei desse vídeo do Narras. Bom vídeo, falou bastante. Acho que o papo foi bem interessante, a gente pôde conversar bastante sobre isso também, né, cara? Eu adorei bater esse papinho aí com vocês sobre narrativa, sobre a forma como culturas diferentes enxergam, né, a forma de contar histórias e tudo mais. E é isso, né? Eu realmente gostei do vídeo, achei bem bom. Adorei.